Olá, gente querida, hoje é um dia especial. Vou fazer uma entrevista aqui com o professor doutor Ariel, lá de Jerusalém, lá de Israel, que vai estar falando para a gente aqui um pouco sobre o oitavo Congresso de Arqueologia Bíblica que vai acontecer na Quírios, aqui agora em setembro, dia 4, 5 e 6 de setembro. Então, privilégio para quem está assistindo agora esse canal. Se você gostou, tiver pergunta, manda pergunta aqui que a gente tenta responder, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser bem. Não esquece de compartilhar, tem muita gente precisando saber sobre arqueologia bíblica, muita gente querendo conhecer mais, e essa é uma oportunidade que Deus está dando para a gente. Deus te abençoe. Olá, meu Opa! amigo, meu irmão, aqui é o pastor Klaus Piragini. Eu estou fazendo uma live aqui diferente hoje com uma pessoa incrível que a gente conhece as pessoas às vezes por conexões, né? Amigo de um amigo meu, querido, que hoje vai estar falando lá de Israel aqui para ministrar na nossa vida. Quer dizer, algo tremendo aqui está acontecendo agora. E hoje a gente está fazendo essa live pelo canal da Igreja Quírios, né? E amanhã a gente vai colocar no podcast do pastor Klaus Piragini. Então, se você está aí online agora, está entrando, seja muito bem-vindo. E se você não puder assistir agora, vai ficar gravado aí para você assistir durante a semana. Hoje eu quero convidar aqui para estar conosco um amigo que eu já considero meu amigo, que vai estar aqui na Quiris daqui a um mês no máximo, não menos, né? 20 dias, vai estar aqui conosco, o Ariel Horovitz, lá da Moriá International Center Jerusalém. Está aqui com a gente. Ariel, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Klaus, e uma grande honra estar aqui com você. É um privilégio para nós. Eu tenho ouvido falar de você por várias pessoas aqui no Brasil, né? Eu tive agora recentemente na Turquia e na Grécia, na viagens de Paulo, e o povo que estava conduzindo a gente lá já conhecia a Moriá, já falava da sua escola, todo o seu curso, né? Conta um pouquinho para a gente o que que é a Moriá International Center, conta para nós. Então, o Moriá International Center é uma instituição acadêmica israelense, ou seja, nesse momento, como você bem falou, estou em Israel, e que nós desenvolvemos programas de estudo, mais que programas de estudo, são experiências acadêmicas e culturais em Israel e também logicamente, online, onde nós trazemos Israel para o mundo, mas de uma forma mais de estudo, mais acadêmico, mais cultural, mais, por exemplo, tratando arqueologia, tratando estudos bíblicos. Sempre digo, das missões que tem a Moriá é trazer o contexto histórico da Bíblia, por exemplo, né? Porque, assim, Klaus, você deve conhecer muito bem o mundo dos Uhum, pastores e o mundo dos líderes da igreja, conhecem muito de Bíblia. Eu conheci pessoas que fascinantes conhecem muito de Bíblia, mas quando você começa a falar mais do contexto histórico de, por exemplo, cronologia, eu perguntar para sim, uma pessoa quando foi a invasão assíria do Reino do Norte de Israel, as pessoas ficam aí, peraí, quando, que ano, como, quando, qual a diferença entre fariseus, saduceus, essênios, aí fica, peraí, não lembro, tá? Então fica assim meio confuso, e nossa missão é trazer todo esse contexto histórico, que não estou dizendo que sim. falta, mas às vezes muitas pessoas sentem essa, peraí, está me faltando algum conhecimento aqui, por isso que a gente desenvolve muitos programas, tanto em Israel, em parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém, onde as Hum, pessoas nos visitam aqui, passeamos, tiramos milhões de fotos, mas também aprendemos, principalmente aprendemos, e eu sempre sim, digo assim, muito, e você já deve ter conhecido aqui Israel, que sim. tira muitas fotos, né? É, Então, assim, eu pergunto para as pessoas, né, que vão para uma caravana, assim, e que você lembra de Israel? Ah, não sei, foi uma experiência inesquecível, foi maravilhosa, mas deixa eu ver uma foto, onde que é isso? Ah, não lembro. E se lembram onde tirou uma foto, não lembram o que aconteceu. Nosso objetivo é que as pessoas cheguem aqui em Israel, tirem fotos, lembram de tirar as fotos e também saibam algum conhecimento entre básico e profundo do que aconteceu nesse local. Todo esse conhecimento a gente transformou também na plataforma online, né? Moriá College, onde temos arqueólogos, biblistas, professores, historiadores de renome uhum, que trazem em português, Klaus, isso assim uma coisa que é inédita, né? A gente traduz todo o material que puder para a língua portuguesa,
para ter realmente um acesso a um conhecimento que muitas vezes as pessoas veem no National Geographic, no Story Channel, né, e gostariam de Sim. saber, descoberta aqui, que, como se explica os evangelhos, como se explica tal livro da Bíblia, à luz desses achados. Então, esse conhecimento arqueológico bíblico é que a gente está trazendo para o Brasil e para o mundo. Perdão, perdão. Pode falar, eu estou ouvindo. Então assim, essa é a nossa missão, levar um conhecimento, sempre nós falamos que nosso lema é democratização do conhecimento, ou seja, levar um conhecimento, por exemplo, um brasileiro tem acesso a um professor como Joseph Garfinkel, que é uma eminência mundial, né? Então a gente tem Uhum, vários cursos na nossa plataforma sobre os achados, por exemplo, do rei Davi. Não sei se você sabia, Pastor Klaus, que uhum. tem pessoas no mundo que acham que o rei Davi e o rei Salomão não existiram, por exemplo, que são É mesmo? lendas. Claro, e que estão dizendo: "Ah, isso é mentira, a Bíblia é uma série de lendas". Inclusive, nosso amigo em comum, você falou, né, das conexões, nosso amigo em comum, professor pastor Saião, tenho um grande carinho por ele, Também. ele estava contando outro dia que tem no Brasil toda uma moda, assim, que chegou uma moda dizendo que Jesus não existiu. E aí, gente, é uma coisa absurda, né, não somente os crentes, logicamente os crentes acreditam, né? Mas não é questão de acreditar. Historiadores de todas as cores, de todas as religiões, agnósticos, ateus, já demonstraram a existência histórica de Jesus. Então, assim, a gente traz evidências aqui que poucas instituições no mundo, e nem falar em língua portuguesa, podem trazer. Trazemos, eu sempre digo, uma mistura entre ciência e fé, uma ponte entre a ciência e a fé, e as pessoas que desconhecem todo esse mundo das descobertas arqueológicas, das análises históricos, ficam assim surpresos, né? Uma coisa assim que realmente desvenda. Outro dia eu estava, por exemplo, na piscina de Siloé, né? Você deve conhecer o Pastor Klaus, a Hum. história, grande história do milagre do cego na piscina de Siloé, onde Jesus, né, curou um cego de nascimento. Agora eu estive lá na piscina de Siloé e eu digo assim: houve dois milagres na piscina de Siloé. Um, que acabo de mencionar, Jesus abriu os olhos de um cego de nascimento. Mas houve outro milagre no ano 2004, onde uma pessoa, acabei de me encontrar com essa pessoa que fez o milagre, abriu os olhos de milhões de pessoas ao redor do mundo. Estou falando do arqueólogo Eli Shukro, que vai estar em breve aí no Brasil, na sua igreja. Ele descobriu a piscina de Siloé verdadeira. E tem consenso hoje em dia que essa é a piscina de Siloé. É Então, mesmo, em sempre 2004? 2004. Então, dois milagres do cego aconteceram aí. Um na antiguidade, há 2000 anos, e agora um recente, onde ele estupro abriu nossos olhos. Conseguimos ver realmente a piscina de Siloé verdadeira e trazer assim, digo assim, nesse caso o Evangelho de João, né? Mas pode ser qualquer livro da Bíblia, e trazer, e não somente imaginar, né? Não é questão de, imagino tal e tal coisa. É realmente ver, palpar, caminhar por esses degraus, Pastor Klaus. Eu me Uhum. emociono, pessoalmente, né? Imagina pessoas que não moram, eu moro em Israel já há 32 anos, né? Imagina pessoas que não moram em Israel, então, que não podem vir para Israel, por exemplo, o que eles fazem? Então, tem a Moriá, que traz, através da nossa plataforma online, todo esse conteúdo riquíssimo. Eu vejo isso na minha vida pessoal, como minha missão de vida. Minha Hum. missão de vida, realmente, eu deixei de uma carreira maravilhosa, uma empresa que há 15 anos atrás larguei tudo para começar com a Moriá, com essa missão. E graças a Deus estamos aí conseguindo muitos, você mencionou, né, aqui a viagem à Turquia, muita gente que está nos seguindo, está nos acompanhando, nos apoiando. Então, continuamos com essa missão aqui, com esse trajeto, para que mais e mais pessoas tenham acesso, abram os olhos também, acesso a um conhecimento que é maravilhoso. Deixa eu lhe perguntar, como é que você falou que mudou de carreira, tal, como é que você foi, criou a Moriá? Qual foi a o que que aconteceu? Qual foi o insight que você teve que levou você a mudar de carreira?
É assim, é um pouco bíblico isso, Klaus, porque, por exemplo, veja personagens bíblicos, figuras bíblicas, Abraão, Moisés. Abraão e Moisés eram pessoas comuns. Hoje, para nós, opa, Abraão, Moisés, Davi, gente, eram pessoas super comuns como eu, tá? Hum, E eu tive um insight. Eu sou apaixonado pela Bíblia, desde. Lembro, acho que eu tinha 7 anos, eu li uma Bíblia para crianças. Depois, quando tinha 12 anos, li um livro que se chama E a Bíblia Tinha Razão, que fala sobre arqueologia bíblica e tudo isso. E estudei história. Estudei história na Universidade Hebraica, estudei sociologia, antropologia. Eu trabalhei em uma ó, empresa, nada a ver com história, nada a ver com Bíblia. E me chegou um contato que estava procurando para ver se eu conhecia, do Brasil justamente, se eu conhecia alguém que faça curso. Eu falei, peraí, eu trabalho em uma empresa que se dedicava, uma empresa farmacêutica, e meu trabalho aí era criar cursos, criar programas de capacitação, de formação, de treinamento. E como meu hobby é a história de Israel, falei, peraí, isso aqui me interessa. Comecei a falar com outro, aí cheguei à Universidade Hebraica com um projeto. O projeto foi bem aceito pela Universidade Hebraica. Estamos falando da universidade que hoje em dia é número 81 no mundo, que ganhou 9 prêmios Nobel, fundado por Einstein, por Freud. E eles falam, sim, claro, vamos junto, vamos junto. Aí comecei um caminho cheio de dificuldades, né? Você, pastor Klaus, imagino, já deve ter passado por várias dificuldades na vida. sim. Abraão passou por várias dificuldades na vida, Moisés também, e outros. E comecei meu caminho. Comecei meu caminho assim como Abraão deixou Ur para Canaã. Eu comecei meu caminho de Ur para Canaã. Levou um tempo, levou uns anos, e hoje posso dizer com muito orgulho e muita felicidade, e graças também a muitos parceiros que me acompanharam nesse caminho, que criamos uma instituição agora com muitos professores de renome internacional e com apoio também da Universidade Hebraica, e assim nasceu Moriá. E muitos me perguntam por que Moriá? Tem tantos nomes. Por que Moriá? Moriá é o Monte Moriá. É o lugar mais sagrado do planeta. Não estou querendo me comparar com o lugar mais sagrado do planeta. Longe Claro. disso. Sim. Longe disso. Mas o lugar mais sagrado do planeta, Pastor Klaus, é, lamentavelmente, o lugar mais conflitivo, o Monte Moriá, o Monte do Templo, que durante séculos toda a humanidade, até hoje em dia, está brigando por controlar, né, o Monte do Templo. E a minha visão era, vamos fazer o diferente. Que Moriá não seja um lugar de conflito, de bater, de brigar, de gritar. Seja um lugar de encontro. Encontro através do aprendizado, né? Do estudo, de aprender juntos e respeitando as diferenças de cada um. Então, por isso, não temos um sesgo religioso, teológico. Muitos, mas de que corrente vocês são? Gente, temos aqui judeus, protestantes, evangélicos, católicos, agnósticos, judeus messiânicos, tem tudo na vinha do Senhor. E o importante, que nos une, é a paixão pela Bíblia, paixão pela Sim, história, por sim, sim. transmitir esse conteúdo. Eu quero perguntar, por exemplo, quais cursos a Moriá tem, assim, que estão disponíveis online para a gente fazer, assim? Por exemplo, um pastor aqui que nem eu aqui, quero estudar, o que que eu posso fazer de cursos online na Moriá? Olha, hoje em dia estamos com mais ou menos uns 80 conteúdos, onde temos Uau! tanto cursos, vamos dizer, cursos clássicos, quanto documentários, que mais que documentários são, eu diria, cursos gravados em loco. A grande vantagem que nós temos aqui é que estamos em Israel. Eu pego um carro agora, eu estou a 10 minutos do Armagedon, tá? Não se preocupe, Verdade. ainda está tudo bem por aqui, tá? Eu vou avisar, eu vou avisar se tiver alguma É bom novidade. avisar, é bom avisar. Eu vou ser o primeiro a saber, porque eu É, vejo, eu estou no Vale de Jezreel, eu moro aqui. uhum. O Instituto está em Jerusalém, mas eu moro a 1 hora e meia de Jerusalém. Mas, assim, enfim. Então, se eu pego o carro, vou até lá, Megiddo, 10 minutos, Armagedon, entro no túnel do tempo, aperto o botão, estou no túnel do tempo, vou para os tempos de Josias, ou vou para os tempos de Acabe, né? Enfim,
é fácil. Então, como eu tenho essa facilidade, a gente desenvolveu vários documentários com grandes professores. Eu, pessoalmente, também gravei vários documentários sobre diversas temáticas, e temos tudo relacionado à Bíblia, desde, eu digo assim, a Bíblia no centro, depois tem, eu imagino aqui, uma seta aqui, arqueologia, outra seta aqui, hebraico bíblico, outra seta, geografia, depois temos princípios bíblicos. Por exemplo, uma coisa muito interessante: princípios bíblicos para uma vida com propósito. Né? Temos vários cursos, ou, por exemplo, um curso recente, Os Segredos da Prosperidade do Rei Salomão. Pastor Klaus, imagino que você, Hum, como pastor, como conhecedor da Bíblia, deve concordar comigo que a Bíblia pode e deve ser o centro de nossas vidas, mas não apenas como um livro. Aqui tem várias Bíblias aqui, né? Um livro, legal, estou lendo, que interessante essa historinha. Eu vou além disso. Eu digo que a Bíblia pode e deve ser um guia para decisões diárias, ok. cotidianas. Por Sim. exemplo, negócios. Então, eu sempre dou o exemplo. Quantas vezes eu, pessoalmente, utilizei o julgamento de Salomão, o juízo salomônico, para negociar, por exemplo. Você quer 50, eu quero 20. Não, peraí, vamos no meio. Sempre funcionou. É uma coisa assim, faz mágica. Pum, peraí, vamos fazer salomônico? E as pessoas sorriem, é verdade, Salomão. Então, dou um exemplo simples do dia a dia, né? Como podemos chegar a Uhum. um acordo, necessariamente comercial, pode ser qualquer coisa, né? Ou como podemos utilizar exemplos de liderança na Bíblia como pastores, como não Uhum. somente como pastores, todo mundo, por exemplo, eu digo todo mundo que é pai ou mãe, o avô, já se converte um líder. E tem muito para aprender sobre liderança na Bíblia, Sim, sim. entendendo que, né, todos. Na minha antiga profissão, eu dava aulas sobre liderança, né? E utilizava muito a Bíblia, liderança na Bíblia, para empresários, líderes. Eu viajava muito para Angola, viajei para México, para diversos lugares, Estados Unidos. E eu perguntava assim, quando eu começava a aula, assim, eram, sei lá, 100 pessoas. Eu quero que levantem a mão aqueles que se consideram líderes. Olha, 100 pessoas, 5, 6, 8. Por quê? Porque as pessoas achavam líder, sabe, tem que ser aquele, não sei, Martin Luther King, na varanda, casa de governo, um líder que fala, Moisés, que fala o povo. Sim, Eu digo, não, gente, um pai, um líder, automático. Você tem um filho, pronto, você é líder, acabou, da organização mais simples. E a Bíblia pode nos ajudar a ser melhores pais, melhores mães, melhores líderes. No caso, liderança, mas pode ser em qualquer outro aspecto da vida. E sim, nesse sentido, eu acho que temos muito em comum, você como líder religioso, como pastor, e eu como historiador ou professor, de utilizar o texto bíblico para o dia a dia, mais do que as pessoas imaginam. sim. Deixa eu perguntar, você está em Israel há 32 anos, você era de outro país, qual era o seu país? Você fala muito bem português, né, mas não é o Olha, português de é, Portugal, né. Eh, não, não. Português de Portugal não consigo entender, sinceramente. Cada vez que viajo para Portugal, pedir um café dife para mim é perguntar duas vezes. Como, é assim, até eu acostumei a ouvir. Mas eu sou argentino, sou inocente, não, ah, não é minha culpa, Klaus, peço não, mas eu não desculpas. tenho nada contra argentino não. Futebol aqui É, isso é verdade, isso é um problema sério. é um problema sério, mas eu estou melhorando a raça. Eu casei com uma brasileira, que além de ser Ah, minha esposa, é minha professora de português. Então ela está você fala muito permanentemente bem, corrigindo. você fala muito E eu tenho bem, que gente, agradecer muito aqui bem. a professora é a que fez o trabalho. Mas, assim, espanhol e português são parecidos, então não foi difícil. É, mas o seu sotaque, a sua pronúncia é muito boa, né, interessante. E aí vocês decidiram mudar para Israel há 32 anos atrás. Quanto tempo você está em E Israel? eu, eu conheci ela aqui, mas eu, eu vim com. Eu estou com 53 anos, ou seja, vim com quase 21, um moleque.
eu decidi, quando cheguei aqui, estudar na Universidade Hebraica, me formei em História do Povo de Israel, Sociologia e Antropologia, depois já fiz o Uau. mestrado, fiz o exército também, né? Como todo israelense, cidadão israelense tem que fazer o exército, fiquei 5 anos, grau de capitão, me retirei, Uau, muitos, muitos capitão. anos atrás, muitos, muitos anos atrás, quando eu era jovem e bonito. Agora não é nenhum nem outro, mas, mas Não, assim, tá bonito. a Nós vida temos nos quase a leva. mesma idade, eu tenho 54, então a gente tá na Ah, mesma. sério? É, um ano Você é mais do ano velho. 70. Eu sou de Ano 71. 71, 71. Isso, É, sou 71. 72. Que Ah, muito legal. bom. E assim, a Vamos vida nos falar um leva pouquinho. para diversos lugares. Vamos É. falar um pouquinho sobre arqueologia bíblica. O que que você tem visto aí em Israel? O que que você tem para trazer para a gente? Vai ter o congresso agora, né? O congresso é 6, 7 e 8, não é isso? De setembro 4 a agora. 6. 4 a 4 a 6 de 6. setembro. Perdão. Isso. 4, 5, É, 6. quinta, sexta e sábado, claro. É. E o que que você Então, tem visto aí de arqueologia para Jesus é real? Vamos lá, Jesus é verdadeiro, Jesus né? é real, pessoal, podem ficar tranquilos. Jesus existiu. Eu vou te falar mais do que isso, pastor Klaus. Tem mais provas da existência de Jesus que de Júlio César ou Alexandre o Grande. Agora, você conheceu alguém, alguma pessoa que fale Júlio César ou Alexandre o Grande não existiram? Ninguém vai Não. falar isso. Tem muito mais provas sobre Jesus, provas extra-bíblicas. Nem falar dos evangelhos, né? Os evangelhos são, não são livros de história, como a gente conhece hoje a história, está claro. Mas a gente pode obter muita informação histórica verdadeira, comprovável, tá? Então, nesse sentido, não tem dúvida da existência de Jesus. É absurdo dizer uma coisa assim. E, agora, do ponto de vista arqueológico, sobre Jesus, dizer, olha, você encontrou uma inscrição que diz aqui morava Jesus, felizmente. Não, isso não existe. Mas, quando você caminha por Cafarnaum, você caminha por Magdala, além da questão espiritual, eu estou falando de história, de pedras. Olha, o contexto bate perfeitamente. Eu posso desenhar, por exemplo, o caminho, né, que fez Jesus de Nazaré a Galileia, por exemplo. Ou por quê? Uma pergunta. Por que Jesus foi para Cafarnaum? Por que não foi para Jerusalém diretamente? Por que não foi para Tiberíades? Tem tantos lugares para escolher. Por que Cafarnaum? Tem uma explicação sobre isso, uma explicação histórica, né? Cafarnaum era um lugar de fronteira entre as tetrarquias de Herodes Antipas e Herodes Filipo, né? Dois filhos de Herodes, que estavam aí, né? Na mesma, vamos dizer, região do norte de Israel atual, e era um lugar que tinha muita movimentação. Então, tem uma explicação lógica, geográfica, histórica, política, que nos permite entrar, nos trasladar aos tempos de Jesus e entender a parte humana da Bíblia. Ou Uhum. seja, Jesus de Nazaré, espera aí, ele existiu, era um ser humano. Ele foi caminhão, foi para lá, foi para cá. Por que não foi para Tiberíades? Tem sobre isso explicações muito convincentes. Ou seja, temos aqui um contexto que nos ajuda a entender as páginas, nesse caso, dos evangelhos. As pedras, por exemplo, em Magdala, lugar de nascimento de Maria Madalena, se encontrou uns quase 20 anos atrás uma sinagoga. Sinagoga da época de Jesus. Agora, nós lemos nos evangelhos que Jesus estava na sinagoga. O que ele fazia na sinagoga? Alguma Uhum. vez alguém se perguntou como era essa sinagoga? Que função tinha? Por que ele debatia com pessoas aí? Isso temos tanta informação sobre sinagogas da época de Jesus que nos permite complementar essa informação que muitas vezes uma leitura simples não nos permite visualizar. Então, por isso vem a arqueologia bíblica que nos permite de alguma forma eh, palpar essa realidade, não apenas imaginar como devia ter sido, palpar, ver com os olhos, tocar. Então, isso é uma contribuição que a arqueologia tem não somente na época de Jesus, né? Podemos ver, por exemplo, trechos da Bíblia, versículos bíblicos que falam sobre julgamento. Como era o julgamento na época bíblica? Como
Como era? Como acontecia isso? Você vai para um lugar chamado Tel Dan, parece um parque temático isso. Sim, parece que alguém fez isso de propósito, mas não, é tudo original. Você pode ver realmente a cadeira onde estava sentado o rei, original dos 1700, 2800 anos atrás. Você pode ver os assentos onde estavam os anciões sentados aí para julgar. E você lê o livro de Ruth, por exemplo, de Samuel, o próprio julgamento de Salomão, não? O chamado juízo salomônico, e você pode ver isso. Estava nas Uhum. portas das cidades isso. Porque estava nas portas das cidades, todo mundo tinha que ver. Hoje em dia é uma coisa, e talvez que não podemos imaginar que um julgamento, um juízo seja público, certo? Um processo público. No passado era assim, com testemunhas. Então, não é apenas ler a Bíblia, é ler a Bíblia e entender o contexto histórico, contexto cultural, sociológico. É muito mais rico ler a Bíblia dessa forma. Não tem dúvidas disso, e nos permite, eu sempre digo que texto, ou seja, o texto bíblico, sem seu contexto histórico, é um pretexto. Então, a gente tem que juntar texto com contexto para ter uma compreensão muito mais profunda das mensagens que foram escritas há milhares de anos. Deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade agora. Posso fazer, Adriano? Tranquilo, à vontade. Nós temos aí dois lugares que supostamente teriam sido o túmulo de Jesus, né? Tem um que é pelo protestante, né? Que é fora da cidade, e tem outro que é pela Igreja Católica. O que você acha assim dos dois lugares? Qual que é a sua impressão? E se você tivesse que escolher um, qual que você acha que seria o mais coerente? É assim, em primeiro vou iniciar dizendo que não tem, ninguém pode bater o martelo. Olha, foi aqui, bum. Isso Sim, não existe. Não, lamentavelmente, não gostaríamos muito de saber. Hoje, justamente, estava no Museu de Israel gravando aí um vídeo falando sobre uma, um ossuário, né? Um ossuário, na verdade, uma caixinha, né? Onde se enterravam pessoas, que está escrito o nome assim, Jesus, filho de José. eu Peraí, já vi não, isso. isso não pode ser. Não pode ser. Você está fazendo assim com os olhos. Peraí, Jesus, filho de José, a tumba de Jesus. Só que, sabe quantos Yeshua tinha há 2000 anos atrás? Sabe quantos José ou Yosef tinha no passado? Então, muito difícil realmente identificar o lugar. Mas vamos lá. Prós e contras de cada lugar. Se começarmos pelo Jardim do Túmulo, tem vários prós. Um, que está fora da cidade, sim, na porta de, bem próximo à porta de Damasco. Tem lá um penhasco, uma colina, que a forma da colina parece realmente uma caveira. E Gólgota, quem não sabe, em aramaico, significa caveira, né? Então, será? Sim. É boa essa teoria. É interessante, né? Quando a primeira vez que há muitos anos atrás estudei isso, é interessante. Mas tem um problema importante aqui, que mesmo o pessoal do Jardim do Túmulo também reconhece. A tumba que você vê no Jardim do Túmulo não é da época de Jesus. É uma tumba anterior, um túmulo anterior. Ou seja, estamos Hum, falando de um túmulo que tem 600 anos antes de Cristo. Ou seja, e aí muitas pessoas, e daí? Então não pode ser a tumba de Jesus? Fala, peraí, gente, vamos abrir os evangelhos. Os evangelhos dizem claramente que o túmulo era novo. Então, aí meio que não é compatível. Então, inclusive, vocês entram na página de Jardim do Túmulo e eles vão falar uma coisa parecida a isso. Né? O que tem Jardim do Túmulo, que eu acho que é um lugar fascinante, é recriar o cenário. Ou seja, eles fizeram uma reconstrução muito boa. É um lugar sensacional, sensacional sem dúvidas, né? Que permite realmente visualizar como era o lugar. Mas do ponto de vista arqueológico, temos esse inconveniente, além que na época bizantina, estamos falando uns 400, 500 anos depois da crucificação de Jesus, esse lugar servia como, ou seja, a tumba servia como uma moradia de monges cristãos. Então, se realmente era a tumba de Jesus,
É inimaginável que monges cristãos estejam morando aí mesmo nessa mesma Não caverna que sabia tem aí. disso. Tá, seria improvável, né? De novo, estou falando de probabilidades aqui. Nunca um historiador, um arqueólogo vai dizer, olha, 100% foi aqui. Sempre estamos falando de probabilidades. Então, aqui é menos provável por esse ponto de vista. Vamos para o Santo Sepulcro. O pró do Santo Sepulcro é o seguinte: tem vários prós. Primeiro, na época de Jesus, estava fora da cidade. Isso não tem discussão. Eu sei que hoje é difícil entender porque está dentro da cidade. Estava fora da cidade, era uma pedreira, isso também está comprovado arqueologicamente, que era uma pedreira. Então, é provável que crucificar uma pedreira que não estava sendo usada, né, estava abandonada. Então, pode ser utilizado como crucificação. Mas tem aqui três pontos muito importantes a favor do Santo Sepulcro. O primeiro é que se encontraram tumbas da época de Jesus. Quando você entra no Santo Sepulcro, ao lado esquerdo, você tem umas tumbas aí, que, de acordo com a tradição, seria a tumba de José de Arimateia. Claro que não temos provas para determinar isso, né? Mas a tradição católica diz que aí estava a tumba de José de Arimateia. Mas são tumbas da época de Jesus. Se é de José de Arimateia ou de outra pessoa, não podemos saber. Mas estão próximos, está dentro da igreja. Um segundo ponto a favor é que no ano 135, o imperador Adriano, que ele reprimiu uma dura rebelião judia contra Roma, chamada Rebelião de Bar Kokhba, no local onde está hoje em dia o Santo Sepulcro, ele criou numa igreja, perdão, um templo para Júpiter, né? Júpiter e Afrodita, e a teoria diz que ele fez de propósito. Para quê? Porque sabia que tinha judeus, e eu lembro a todas as pessoas que estão assistindo essa transmissão, de que os primeiros cristãos eram judeus, certo? Até, vamos dizer, início do século II, meados do século II, começa essa divisão. E para Adriano, se eram cristãos ou não eram, ou seja, judeus cristãos, ou judeus messiânicos ou não, tanto fazia. E sabia, talvez, de novo, é probabilidade, que justamente por um lugar que judeus cristãos adoravam ou visitavam, talvez por isso ele construiu um templo justamente aí. É muita coincidência. E o terceiro ponto a favor é a tradição, ou seja, estamos falando de uma igreja que eh, já foi, vamos dizer, identificada no lugar dos fatos a partir de meados do século IV, época bizantina, da figura de Constantino, de Helena. Agora, dizer que Helena 100% tinha razão em tudo, não podemos fazer isso, não podemos falar disso. Mas é uma tradição bastante antiga e que, de alguma forma, está mais próximo ao lugar dos fatos. A grande Legal. desvantagem da teoria do Santo Sepulcro é que uns 10 a 15 anos depois da crucificação de Jesus, esse lugar foi incluído dentro da cidade. Ou seja, temos um rei chamado Agripas, que ele era neto de Herodes o Grande, que ele amplia a cidade de Jerusalém. Isso Uhum. Flávio José, o historiador judeu-romano, nos conta em detalhes. E a arqueologia também encontrou, chamou a Terceira Muralha. Então, não tem lógica que um cemitério esteja dentro da cidade que Agripas ampliou. Então, isso meio que deixa, né, um pouco uma sombra de dúvida. Porém, devo dizer que, não quero dizer que todos os especialistas, mas boa parte dos especialistas tem preferência pelo Santo Sepulcro em comparação com o Jardim do Túmulo, e tem alguns que falam, olha, não sabemos onde está. É. Pessoalmente, concordo com a maioria dos especialistas que tem certa preferência ao Santo Sepulcro, mas, de novo, não temos 100% de segurança. Eu não conhecia o Santo Sepulcro, eu conheci só o Jardim do Túmulo, mas muito legal, Hum, assim, interessantíssimo isso, né? Não sabia de tudo isso. Você falou de uma das pessoas que eu acho que pouca gente conhece, né? Que é a história da Helena, né? Mãe de Constantino, né? Conta um pouquinho pra gente da história dessa mulher, da importância dela para a arqueologia, de tudo que ela foi atrás para descobrir. Por exemplo, eu estive num mosteiro no Egito, né? Lá no pé do Monte Sinai, Sinai. que é
homenagem a ela, porque ela que foi procurar. O que que você acha disso? Então, assim, Helena, a mãe de Constantino, ela se converte ao cristianismo antes que o filho dela. O filho dela se converte ao cristianismo já quando estava agonizando, né? Estava já quase aí a um passo de morrer, e aí ele se converte. Mas Helena é uma cristã devota, então eu gosto de chamar ela a primeira arqueóloga, né? E sem ela saber que era arqueóloga. Ela veio aqui principalmente à procura de achar, né? Essa, vamos dizer, a crítica, se podemos dizer, contra a Helena, que ela veio achar, né? Que procura acha. Mas, mas ela veio a pesquisar, ou seja, logicamente que a motivação dela era uma motivação teológica, né? Querer encontrar os lugares onde, principalmente, não somente toda a Bíblia, mas principalmente Jesus nasceu e morreu. Fato é que ela, em Belém, também cria, né, ou funda, ou construi uma igreja. Hoje em dia temos pouco para ver da Basílica original de Helena, mas justamente o lugar de nascimento e o lugar de sepultura estão vinculados com Helena. Ela também constrói uma igreja na região de Hebron, perto de Hebron, e também uma igreja que se chama, hoje em dia chama, já há vários anos, né? Pater Noster, que está no Monte das Oliveiras. Enfim, podemos dizer sim que não é uma arqueóloga nos termos que a gente conhece hoje, não era cientista, não vem aqui fazer um trabalho, olha, deixa eu ver, analisar com o laboratório, não. Uhum, Perguntava um, perguntava outro, e podemos sim levar algumas coisas a sério e outras não. Tem também em volta da história de Helena muito mito também, muita história sim, né? Que, por exemplo, temos a figura de Eusébio de Cesareia, que ele era um dos pais da igreja, né? Dos primeiros pais da igreja, que ele conta tudo isso, né? E, logicamente, ele, né, aumenta um pouco a figura de Helena e um pouco. Ele tem, por exemplo, como encontrou a cruz verdadeira. Tem uma história como encontrou a cruz verdadeira e tem realmente um relato um pouco mítico, né? Tinha uma pessoa que morreu e, de repente, a cruz tinha três cruzes, querendo saber qual era, e tocou aquele, né, falecido, ou falecida, na verdade, tocou a cruz e ressuscitou. Então, aí se soube que essa era a cruz verdade. Ou seja, de um ponto de vista histórico, não entra já em temas teológicos que a história não trata, né? uhum, Então, mas sim, sem dúvidas, podemos dizer que foi a primeira pioneira, né? Mas é curioso, sabe, que no século XIX, os primeiros arqueólogos também eram teólogos, também tinham uma motivação religiosa. E graças a eles, porque eles queriam encontrar os lugares da Bíblia, estavam loucos, será, pessoas como Wilson e Warren e outras figuras ingleses, alemães, franceses, motivados pela religião, mas eles fizeram um trabalho, vamos dizer, mais profissional, porque é século XIX, e que deu também a base para o que está acontecendo hoje em dia no século XX, século XXI, que já temos uma arqueologia como uma ciência, uma disciplina muito séria, objetiva, e que tenta trazer à luz achados arqueológicos, nesse caso, né, achados arqueológicos bíblicos. qual foi o achado, assim, que você mais ficou impactado, assim, no seu estudo, assim, arqueologicamente falando, que você falou: "Olha, isso aqui me marcou, isso foi importante para minha vida, para a maneira como eu vejo a arqueologia"? Teve algum, assim, que você ficou marcado? Tem muitos. Só falar de alguns me emociona até, né? Mas É mesmo? me emociona. Hoje, por exemplo, estava no Museu de Israel e me emociona. Cada vez que eu vou para o Museu de Israel, que tem a setor da arqueologia bíblica, tem uma peça que me deixa, me arrepia, que é a bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal que aparece em Números 6, né? É o texto bíblico mais antigo que já foi encontrado. E data de há 2.600, 2.700 anos atrás. É um Uau! texto, olha que interessante, pastor Klaus, né? A gente tem um professor na equipe que ele diz assim, como é que ele disse? Eh, Na época bíblica não existia Bíblia, certo? Sim.
Não existia. Na época de Moisés tinha Bíblia? Não. Na época de Jesus tinha Bíblia? Não, tinha alguns livros aí que já estavam canonizados, mas não existia o conceito de um compilado de livros. Então, veja que há 2.600 anos atrás, já tinha uns versículos aí que depois entraram na Bíblia, que eram considerados sagrados, que é a bênção sacerdotal. Então, cada vez que eu penso nisso, é uma emoção muito grande, quando eu vejo aí essas, foram escritos, foram, vamos dizer assim, achados em forma, enrolados em cobre. Levou muito, muito tempo desenrolar tudo isso para não prejudicar. E, de repente, imagina a cara dos arqueólogos, quando viram isso, né? Que Deus te proteja, que te ilumine. Então, é profundo, é uma mensagem que eu sempre digo, os antigos nos deixaram para nós hoje em dia, e que os arqueólogos trouxeram à luz, para que Sim. nós possamos ler as mensagens das pessoas do passado, as pessoas da época bíblica. Então, um achado que pessoalmente me marca, me emociona, e eu fico assim, eu sou um fanático da Bíblia, assim, no sentido que né, é uma coisa assim, realmente emocionante. Deixa eu te Então, perguntar esse, sobre isso. Você falou que é fanático da Bíblia, né? claro, A gente está vivendo um tempo assim que a Bíblia é muito criticada, né? Aqui no Brasil, eu não sei como está em Israel, mas aqui tem muita gente assim. Eu já vi artistas, filósofos. Não, a Bíblia é um livro arcaico, é um livro, um livro retrógrado, sectário, um livro que perigoso no sentido de violência, tal. Eu tenho para mim, claro, eu sou pastor, né? Então eu tenho para mim que isso é uma leitura enganosa da Bíblia, uma forma errada de ler a Bíblia, né? A pessoa está lendo um viés de hoje, né, de 2000 anos depois de Cristo, tentando entender um texto que foi escrito 2700 anos, 2000 anos atrás, assim como a bênção sacerdotal, né? Que você acha desse movimento, né, de falar que a Bíblia não é um livro verdadeiro? O que você pensa disso? Ou que não é bênção? é assim, eu acho que é uma espécie de moda de rebeldes, né, eu não sei se Bom, em português existe, rebeldes sem causa, né, o existe, conceito, existe. a rebelião, rebelde sem causa. É assim, eu não sou uma pessoa muito religiosa, tá? Sim, Eu não sou. Eh, mas a Bíblia é meu guia. Agora, que outro livro existe que se compara com a Bíblia? Tá bom, a Bíblia é arcaico, tá, vamos lá. Que outro Bíblia? Que outro, perdão, que outro livro tem que pode nos guiar? Não tem. é verdade. O, se, o segundo livro mais vendido está longe da Bíblia. A Bíblia é o best-seller da humanidade. Se fosse tão arcaico, por que hoje, 2025, é o livro mais vendido? Por quê? Se tão arcaico. Espera aí. Tão retrógrados somos seres humanos que lemos a Bíblia? Você é retrógrado se você lê a risca, tá? Eu sempre dou exemplo de Josué, né? Josué veio, conquistou, fez, está escrito na Bíblia, matou, fez, tá. Agora, você conhece alguém hoje em dia que diga, vamos ser iguais a Josué? Vamos imitar? Não, um contexto diferente, outra coisa. Você vê hoje pessoas, e estou dizendo hoje, na Idade Média se tinha pessoas que pensavam assim, Uhum, mas hoje em dia que diga, olho por olho, dente por dente. Ninguém está se arrancando sim, dentes nem olhos. É muito mais filosófico isso. Se eu te digo, por exemplo, que tem a história de Elias e os corvos, tá? sim, Sabe o que nos ensina essa história? E olha, eu não sou pessoa religiosa. Sabe o que me ensina? Isso me lembra muito essa história. Quando eu estou estressado, quando eu estou cansado, quando as coisas não saem como eu quero, como eu espero, que eu vou te falar uma coisa, é a maioria das vezes não sai como eu espero. Pois se a maioria das vezes tudo saísse como eu gostasse, a vida seria muito chata, seria entediante. Então, a maioria das vezes a gente, inclusive Michael Jordan, jogador de basquete, perdão que estou pulando, né?
Não, Ele falou: "Eu perdi mais do que ganhei. O melhor jogador da história de basquete, eu perdi mais do que ganhei". Então, o tenista, outro dia estava ouvindo o Federer, ele falou: "Olha, eu perdi muito mais do que eu ganhei, e eu o melhor jogador de tênis da história, por muito". Então, o que acontece? Aí me lembro da história de Elias. Olha como estou vinculando modernidade com passado. Estou falando de basquete, de tênis, estou falando de Bíblia. Essa história nos ensina, gente, temos que descansar. Elias queria se matar, certo? Você conhece essa história? Queria, sim, não aguentava mais a pressão. Quantas vezes já passamos por isso? é, Relaxa, vai dormir, amanhã será um novo dia. E os corvos vão te alimentar. Os corvos pode ser sua esposa, pode ser um amigo, pode ser o seu filho, sua filha, pode ser a geladeira que você abriu e encontrou uma coisa gostosa. Você entende? Olha como estou levando para a modernidade. Mencionei Abraão. Você tem sonhos? Você gostaria de realizar seus sonhos? Aprenda de Abraão. Abraão tinha um sonho. uhum. Moisés, o pior líder que você pode imaginar. É Você porque se deixaria liderar com uma pessoa que não consegue falar? Uma é, pessoa insegura? Você deixaria que um líder seja este o líder? Ele superou as dificuldades dele. Moisés é meu herói. Eu me inspiro em Moisés. Então, o que estamos falando? Arcaico? Isso é arcaico? Essa é a vida diária. E que muitas pessoas também religiosas não conseguem enxergar. Porque acham que um livro de oração, de fé, e que eu vou pensar forte, vou orar forte e as coisas vão se resolver. Mas não é boa, isso que Deus é quer, né, verdade. pastor? Boa, boa, Não é boa. isso. Você pode orar forte e não acontecer nada. Agora, se você ora e faz, peraí, peraí. Aí já estamos em outra questão. Fé e ação. Ora, ação. Então, isso é arcaico, pastor? Nem nada arcaico, Não, é bem não. moderno. Negócios. Quer fazer negócios? Leia a Bíblia. Vai te ensinar como fazer negócios. Quer saber de economia? Leia a Bíblia. Você Eu quer tava, piadas? Leia a Bíblia. Tem várias piadas interessantes aí, legais. eu tava lendo um rabino, não sei se o senhor conhece ele, Daniel Lupi, né? Lapi, Daniel Lapi, lá de Nova York, eu acho. Sim, E ele fez uma referência sobre Abraão recebendo os anjos, né? E a importância de fazer conexões para receber as pessoas, para criar a verdade. prosperidade, né? Eu achei muito legal, assim, a maneira como ele interpretou esse texto de uma maneira tão prática, né, que o motivo da prosperidade de Abraão estava relacionado à hospitalidade dele também, né. Então é uma coisa extremamente prática. Agora deixa eu sair um pouco do assunto da Sim, Bíblia e tranquilo. fazer perguntas, como é que está hoje Israel aí? Como é que vocês estão aí? A gente escuta as coisas da mídia, mas infelizmente, nem sempre a mídia dá para crer no que ela fala, né. Como é que vocês estão hoje aí? É assim, a realidade aqui é uma realidade, diria, quase normal. Mas não de agora, já há um tempo. Logicamente, o 7 de outubro foi um choque, um impacto terrível, um trauma que acredito que ainda não digerimos. Mas já com o correr dos meses, já começamos a voltar. E isso é interessante, que tem a ver com resiliência. E o povo de Israel, você conheceu Israel, pastor, é um povo que é exemplo de resiliência. Eu vou te contar uma anécdota. Apenas, sei lá, 2 meses depois do 7 de outubro, do choque, olha, uma angústia, estou me lembrando já, uma angústia muito grande, né? É. Mas assim, eu estava assistindo televisão para, sabe, programa de humor, porque aqui, nem para tentar. E era um ator, né, logicamente, que dirige um táxi. Mas logicamente, o formato do programa. E quando uma pessoa entra no táxi, ou duas pessoas, quem for, entra no táxi, acende as luzes, assim, e começa um programa de trivia, ou seja, perguntas e respostas genéricas, e quem responde certo ganha dinheiro, X dinheiro. Assistindo isso, de repente entraram dois moleques, 21, 22 anos. Um faltava a perna direita e o outro faltava a perna esquerda. Era uma coisa que chamava atenção. Entrou no táxi, e aí as luzes, todo esse show.
E aí o ator, que é o motorista, fala: "Olha, não posso evitar não perguntar, o que aconteceu?". Eles falam: "Nós fomos para Gaza, e fomos para Gaza e perdemos a perna, cada um perdeu uma perna". E o então esse o ator, né, perguntei: "Como você se sente?". "Nós felizes da vida". "Como felizes da vida?". "Olha, nós temos amigos que morreram, uma batalha, escreveram uma batalha, e nós perdemos uma perna, somos afortunados". E aí começaram a fazer piadas, "a gente vai comprar sapato juntos, direito e esquerdo", né. Aí você começa a rir, espera aí, isso é uma coisa de loucos, né. E aí entra a Sim. resiliência. E aonde vemos resiliência? Na Bíblia também, né, assim, livro de Uhum. Jó e outros tantos. Mas assim, respondendo a sua pergunta, o dia a dia aqui está normal. Acabamos de receber um grupo de escavações arqueológicas aqui em Jerusalém, do Brasil, né? Alguns brasileiros vieram nos visitar. Tá, se o turismo está se reativando, está quase normal, não é normal como os dias, não sei, 2022 ou 2019, antes da pandemia, mas está normal, né? Esperando-se, aguardando as pessoas retornar, está tendo uma movimentação, já grupos estão reservando, estão chegando, e esperamos realmente que isso termine de vez e que a guerra possa terminar. E justamente, né, como às vezes as pessoas não conseguem vir a Israel porque estão com medo, que estão esperando. Então, nós estamos aí visitando sua igreja daqui a pouco, né, Pastor Cláudio? É. Levando Fala o um pouquinho. Congresso Internacional da Arqueologia Bíblica, onde estamos levando 3 de nossos professores, eu pessoalmente, logicamente, estarei aí com a equipe da Moriá também, e vamos falar sobre a evidência arqueológica de Davi a Jesus. E é interessante porque eu sei que muitas pessoas adorariam visitar Israel, por diversos motivos não conseguem. Então, a gente está levando Israel para vocês. E nessa oportunidade, Pastor Carlos, quero te agradecer por você nos abrir as portas da sua igreja para apresentar evidências arqueológicas. E falamos um pouquinho de Davi, um pouquinho de Jesus, mas olha, tem tanta coisa para mostrar. E vocês aí no Brasil vão ser os primeiros em conhecer evidências arqueológicas ainda não publicadas ou pouco conhecidas. Pode ser que algumas foram publicadas, mas pouco conhecidas. E todos nós vamos ter esse privilégio de estar aí entre os dias 4 a 6 de setembro com o professor Yosef Garfinkel. Ele, olha, falando de Davi, ele é além que um grande erudito, hoje estive com ele hoje de manhã, era um grande erudito, tem vários livros dele aqui, ele demonstrou que Davi existiu. E não tem já discussão. Davi existiu e ele consegue demonstrar não somente que Davi existiu, consegue demonstrar que Davi era um rei grande, importante. Porque aqueles que acham que Davi não existiu, que é uma lenda, falam: ah, tá bom, não é uma lenda, Davi existiu, mas reizinho não saiu de Jerusalém. Não, o professor Garfield vai demonstrar, vocês vão se surpreender, e vão se surpreender porque muitos também acham que Salomão não existiu. Esperam aí essa palestra do professor Garfield vai demonstrar como podemos Ó, ver que Salomão foi uma figura real, ou pelo menos o templo de Salomão, né, foi um templo verdadeiro que existiu. E assim temos, por exemplo, um professor que vem dos Estados Unidos, o Shimon Gibson, ele é britânico originalmente, que ele escavou durante 30 e pouco anos a cidade de Jerusalém. Ele vai trazer, olha, achados que são incríveis sobre João Batista. Poucas vezes se fala sobre a figura de João Batista do ponto de vista arqueológico. João Batista, Jesus em Betesda, no tanque de Betesda, ele vai falar também sobre a casa de Caifás. Onde estava a casa de Caifás? E recentemente, olha, ele mandou aí no WhatsApp, há uns 2 meses atrás, um artigo que saiu fresquinho sobre um achado que ele. Eu não quero falar para, né, não, não, não queimar aí o spoiler, né? uhum. Mas ele achou no Monte Sião, em Jerusalém, uma inscrição que é emocionante, né? Ele vai estar apresentando isso na sua igreja, Pastor Klaus, Que legal, é um falar privilégio. vocês. E o Eli Shukron, que mencionei antes, aquele do milagre da piscina de Siloé. Ele encontrou as próprias mãos a piscina de Siloé. Então, ele vai estar Ótimo. mostrando aí.
não somente sobre a piscina de Siloé, mas também sobre achados na cidade de Davi que poucas pessoas conhecem, né. Então, assim, é um convite para todos os amantes da Bíblia que desejam ter uma leitura mais profunda do texto bíblico, através de achados arqueológicos que nos dão luz ao texto bíblico, uma luz muito bonita, por certo. Para nós é um privilégio, Ariel, é um privilégio receber você, professor, doutor, né. É uma alegria receber toda essa equipe. Eu me sinto agraciado por Deus por receber vocês aqui. Até porque a gente vai estar aqui na minha casa recebendo homens ilustres aí que descobriram tantas coisas importantes e aprendendo com vocês, né. Eu tenho chamado todos os pastores aqui que estão comigo aqui, todo o grupo, porque eu acho que vai ser uma oportunidade única para nós aqui, né. Eu já tive em Sem Israel, dúvida. mas a maioria não foi, não conhece, muita gente não foi, né. De repente chegar aqui e ver tudo isso, né, vai ser sensacional, sensacional. É um E temos privilégio. também nossos representantes brasileiros, bastaram, já mencionado o amigo em comum, professor pastor Luiz Saião, e vai estar também o diretor da Faculdade Pioneira Batista, que também, apoia esse evento, que vão estar palestrando, sobre temas que têm a ver nessa conexão entre Bíblia e arqueologia, né, entre a teologia e a arqueologia. Muitas vezes as pessoas dizem: "Ah, são 2 disciplinas que diferentes não, se complementam e se complementam muito bem, melhor do que as pessoas imaginam. Então, eles vão estar também palestrando no nosso evento. E as palestras, uma coisa interessante, Pastor Klaus, que as palestras vão ser em inglês, dos professores estrangeiros, mas cada um vai ter aqui um fone de ouvido, ouvindo a tradução simultânea, com tradutores que são top. A gente já trabalha 5 anos com eles, que eles fazem arte da tradução, tradução perfeita do inglês ao português, portanto, vocês vão ter acesso realmente Isso é aqui a um sensacional. conteúdo riquíssimo. Isso é sensacional, essa questão da tradução simultânea é para gente que às vezes tem dificuldade de entender algumas palavras e tudo, isso é Claro. incrível, né, incrível, maravilhoso. Professor, é uma honra receber vocês aqui. Queria agradecer você pela essa live que a gente está fazendo, já chegamos a 1 hora aqui, graças a Deus, passou Olha voando, só, né, eu nem vi o passou tempo voando. passar, passou Eu voando. ficaria mais E 1 hora conversando com você, pastor é Cláudio. Realmente Eu muito não sei agradável. se você tem alguma outra consideração, alguma ideia, um toque aqui para os nossos que estão ouvindo a gente, alguma coisa que está no seu coração. Fica à vontade agora para a gente fazer o fechamento de tudo isso. Sim, não, é convidar a todas as pessoas que, assim, já estamos nas últimas vagas, né. Você já está bem dentro dos detalhes aí, estamos realmente com as últimas vagas, você, sabe exatamente quantos lugares tem no salão principal aí, então já estamos nas últimas vagas, há 3 semanas mais ou menos do evento, então pessoal, convido todos vocês que estão em São Paulo, ou inclusive a gente está recebendo pessoas de fora, inclusive fora do Brasil, que estão vindo, também pessoas que falam espanhol. Então, entrar, acessar nosso link, né, nosso site congressoarqueologia.com e fazer a inscrição quanto antes. E vocês vão me agradecer no final de contas. Realmente um evento que vai, assim, eu falei aqui bem por cima, mas é muito mais profundo, emocionante, e eu tenho certeza que vão aproveitar. E também oportunidades que estão chegando no Brasil, 3 eminências, que é só colocar no Google, sabe? Yosef Garfinkel, Eli Shukron, Shimon Gibson. Shimon Gibson tem aqui o livro dele autografado, né? Que foi um best-seller. Entendeu? Então, assim, eu se fosse tivesse em São Paulo, amante da Bíblia, vai. E além disso, vamos ter stand, vai ter bastante coisas assim ao redor do Congresso. Vale a pena, 4 a 6 de setembro. E para mim vai ser uma grande honra não só encontrar você pessoalmente, Pastor Klaus, mas também encontrar cada um dos participantes nesse evento internacional, único realmente no Brasil. Vai ser um privilégio. Eu acho que quem está aqui perto, perder é lamentável, né, porque ela está aqui do lado, né. Eu É. eu tenho
tenho recebido amigos aqui, porque a minha família é de Curitiba, tem gente vindo lá de Hum, Curitiba, vai ficar até na minha casa lá hospedado para poder assistir o que congresso, bom, ver a importância, né, disso, né. Falou: claro, "Não, estamos indo para aí, separa um quarto aí que nós estamos chegando, que a gente quer fazer parte". Então o pessoal indo lá de Curitiba, tem gente aqui do perto, que está legal, perdendo, né. Isso é um que legal. privilégio para nós. Foi um prazer te conhecer, professor Ariel, foi um prazer te conhecer, por tudo que esse trabalho incrível, e espero em breve poder aí ver o Moriá aí em Israel. Eu quero ver se a gente vai um dia aí conhecer todo o teu instituto aí, fazer uma live aí de dentro do instituto, vai ser muito legal. Legal, Privilégio, boa ideia. privilégio. Com certeza. Vai ser você nosso convidado de honra aqui em Israel, em Jerusalém, e sempre será muito bem-vindo. Você tem um amigo aqui na Terra Santa. Então, muito obrigado por esse convite, por Obrigado. esse diálogo, e a gente se vê em breve, né? Vamos dar um abraço aí É, em breve, conversando, tomando sim, um café e continuar esse bate-papo aqui. Muito obrigado. é. A gente já se vê antes, né, a gente vai se ver antes, vai ser muito bom. Claro, 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 com Deu certeza. Deus abençoe, Ariel, obrigado por tudo aqui, Muito obrigado, hein? e a gente continua em contato aqui, porque eu tenho certeza que Deus preparou essa data e vai marcar muita gente aqui, até mesmo porque, como eu falei, eu estive agora na Turquia, né, e é tão interessante quando você entra em alguns ambientes, né, e você vê esse e é explicado esses ambientes. Por exemplo, lá na Turquia, uma coisa que me marcou muito foi a prisão de Paulo em Filipe, né. Então, Uhum. eu já vi 3 prisões de Paulo, né, já conheci 3 prisões, mas essa prisão me chamou muita atenção, porque não era nada do que eu pensava, nada do que eu tinha imaginado na minha cabeça. Tá, Então, eu acho que essas coisas mudam muito a cabeça da gente, né. Você com falou do certeza. do tanque de Bethesda, né. Eu acho que o tanque agora, o que realmente, né, considerado o tanque, ele é uma descoberta nova também, né, não é tinha um O antigo, tanque né. de Bethesda, não, já foi descoberto já muitos anos atrás, mas o tempo todo tem coisas novas que Ah, vão saindo, ou estudos novos, né. Então, às vezes tem sim, os sim, muitas vezes acontece que você encontrou um selo, uma pedra, uma inscrição, tá aí durante anos, deitado na prateleira. E de repente alguém vem: "Espera aí, deixa eu olhar isso aqui", e faz uma investigação e descobre uma coisa nova. Então, Bethesda tem coisas novas desse tipo, assim, revelações novas que que as legal. pessoas vão ficar maravilhadas, com certeza. Obrigado, professor. Deus Muito abençoe obrigado. e a gente continua em contato aqui. Muito obrigado, Deus abençoe você e sua missão, e a gente se vê em breve. Muito obrigado e Amém. obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo, né. Até mais. Obrigado. Shalom, shalom. Obrigado. Falou. Gente querida, estamos aqui terminando esse podcast, né, falando sobre Israel. Se você ainda não se inscreveu no nosso nesse congresso maravilhoso que a gente vai receber aqui, aproveita para fazer essa inscrição, porque está no final. E que Deus guarde a sua vida, espero que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar com alguém aí que está interessado em conhecer um pouco mais, e tudo quanto você fizer prosperará.